Capítulo 1. Ilha de Manhattan. Junho de 1779. A cabeça dele estava doendo. Correção, a cabeça dele estava doendo muito. Era difícil distinguir, contudo, que tipo de dor era aquela. Talvez ele tivesse sido alvejado por uma bala de mosquete. Isso parecia plausível. A sua localização em Nova York, ou seria Connecticut, e sua ocupação de capitão no exército de Sua Majestade estavam, afinal de contas, no meio de uma guerra. Mas aquele latejar específico, como se alguém estivesse batendo em seu crânio com um canhão, não com a bola do canhão, mas com o canhão, sugeria que ele havia sido atacado por algo mais bruto do que uma bala, talvez uma bigorna, largada de uma janela do segundo andar. No entanto, se ele se desse o trabalho de tentar ver o lado bom, concluiria que uma dor como aquela era um forte indício que ainda estava vivo, algo que considerava uma sina pouco provável pelos mesmíssimos motivos que haviam feito com que ele suspeitasse de que tinha sido baleado. A tal guerra mencionada, as pessoas morriam mesmo, com uma frequência alarmante, então ele não estava morto. Essa era uma boa notícia, mas também não sabia ao certo onde estava. A seguir, o passo mais óbvio seria abrir os olhos, mas mesmo com eles fechados, conseguia perceber que era dia claro, e embora metaforicamente gostasse de ver sempre o lado bom, sentia que acabaria cego se tentasse literalmente ver alguma coisa. Assim, continuou de olhos fechados, mas ficou ouvindo com atenção. Não estava sozinho. Mesmo sem discernir as palavras, o ruído baixo de conversas e de atividades permeava o ar. Havia pessoas andando para lá e para cá, deixando os objetos em mesas, talvez arrastando uma cadeira. Alguém gemia de dor. Em sua maioria, as vozes eram masculinas, mas havia no mínimo uma dama por perto. Estava próximo bastante para que ele ouvisse a respiração dela. Ela emitia pequenos sons enquanto cuidava de afazeres que, como ele logo percebeu, incluía agitar os cobertores ao redor dele e tocar sua testa com as costas da mão. Ele gostava daqueles barulhinhos, os suaves e os suspiros que ela de certo nem reparava que dava. Além disso, ela tinha um cheiro bom, com notas de limão e sabonete, e algumas notas de trabalho pesado. Ele conhecia bem aquele odor. Ele mesmo exalava bastante, ainda que muito brevemente, pois nele o cheiro logo se transformava em uma caatinga desenfreada. Nela, contudo, era mais que agradável, talvez um pouco terroso. Assim, ficou se perguntando quem era aquela que cuidava dele com tanto zelo. Como ele está? Edward ficou imóvel. Aquela voz masculina era nova, e ele ainda não sabia se queria revelar que já estava acordado. Também não conseguia entender o motivo de sua excitação. No mesmo estado, veio a resposta da mulher. Isso é preocupante. Se ele não despertar logo... Eu sei, confortou a voz feminina, com indício de irritação que Edward achou curioso. Conseguiu fazê-lo tomar um pouco de sopa? Só algumas colheradas. Fiquei com medo que engasgasse se eu tentasse forçar mais. O homem emitiu um grunhido vago de aprovação. Já faz quanto tempo mesmo que ele está nesse estado? Uma semana, senhor. Fazia 4 dias quando eu cheguei. Isso foi há 3 dias. Uma semana, Edward ponderou. Se fazia uma semana, então já devia ser março? Abril? Não, talvez ainda fosse fevereiro. Era mais provável que estivesse em Nova York, não em Connecticut. Contudo, nada daquilo explicava a maldita dor de cabeça. Era óbvio que ele havia sofrido algum acidente. Ou será que tinha sido atacado? Não houve mesmo nenhuma mudança no quadro? Perguntou o homem, embora a mulher tivesse acabado de falar sobre isso. Mas ela, que devia ser uma pessoa muito mais paciente que Edward, apenas respondeu, com um tom de voz baixo e claro, não, senhor, nenhuma mudança. O homem entiçou que não foi bem um resmungo. Edward não conseguiu decifrá-lo. A mulher pigarreou. Teve alguma notícia do meu irmão? Irmão? Quem seria o irmão dela? Sinto informar que não, senhora Hawksby. Senhora Hawksby? Já faz quase 3 meses, murmurou ela. Senhora Hawksby. Edward queria muito que eles voltassem àquele ponto específico. Até onde sabia, só havia um Hawksby da América do Norte, ele mesmo. Então se ela era a senhora Hawksby... Eu acho, senhora, que suas energias seriam muito mais bem investidas no cuidado com seu marido, prosseguiu a voz masculina. Marido? Posso assegurar ao senhor que estou cuidando do meu marido com a maior dedicação possível, retrucou ela, e lá estava, outra vez, aquele traço de irritação. Marido? Eles estavam dizendo que ele era marido dela. Ele era casado. Não podia ser casado. Como poderia ser casado se nem mesmo se lembrava disso? Quem era aquela mulher? O coração de Edward começou a bater acelerado. Que diabo estava acontecendo com ele? É impressão minha ou ele acabou de fazer um barulho? Perguntou o homem. Não, acho que não. Então ela voltou a se mexer, ligeira. Mãos começaram a encostar nele, primeiro na bochecha, depois no peito, e apesar da preocupação evidente nos lábios dela, havia naquele toque algo de calmante, sem dúvida agradável.
Edward, chamou ela, tomando a mão dele e acariciando-a várias vezes, dedos leves percorrendo sua pele. Está me ouvindo? Edward deveria responder. Ela estava preocupada. Que tipo de cavalheiro escolhia não agir quando poderia muito bem aliviar a preocupação de uma dama? É possível que nunca consigamos trazê-lo de volta, falou o homem, com muito menos delicadeza do que Edward julgaria apropriado. Ele ainda está respirando, retrucou a mulher, com uma voz inquebrantável. O homem não disse nada, mas deve ter feito uma expressão de pena, porque ela repetiu mais alto dessa vez. Ele ainda está respirando. Senhora Hawksby. Edward sentiu a mão dela comprimir a sua. Então, ela pousou a outra mão por cima, e seus dedos cobriram os punhos dele com um toque leve. Foi como um abraço muitíssimo sutil, mas Edward sentiu reverberar no fundo de sua alma. Ele ainda está respirando, coronel, repetiu ela, com uma determinação contida, e eu ficarei aqui enquanto ele continuar respirando. Sei que não posso fazer nada por Thomas, mas... Thomas Harcourt. Aquela era a conexão. A dama devia ser a irmã dele, Cecília. Edward a conhecia bem. Ou não. Na verdade, ele nunca vira, mas era como se já conhecesse. Em todo o regimento não havia páreo para a dedicação com que ela escrevia para o irmão. Mesmo com apenas uma irmã, Thomas recebia 2 vezes mais cartas que Edward, que tinha 4 irmãos. Cecília Harcourt. Que raios ela estava fazendo na América do Norte? Ela deveria estar em Derbyshire, naquele vilarejo em que Thomas deixara para trás com tanta ansiedade, aquele das fontes termais, Matlockbeth. Edward nunca visitara Matlockbeth, mas sempre achara que devia ser um lugar adorável. Não com base na descrição de Thomas, é claro, o amigo gostava do burburinho da vida na cidade grande e mal podia esperar para assumir um posto qualquer e deixar o vilarejo para trás. As descrições de Cecília, contudo, eram muito diferentes. Em suas cartas, a pequena vila em Derbyshire ganhava vida, e Edward achava que teria grande chance de reconhecer os vizinhos dela, caso fosse visitá-lo um dia. Cecília era espirituosa, por Deus, e como era! Thomas ria de suas missivas com tanta vontade que, por fim, Edward o convencera a lê-la em voz alta. Até que, certo dia, Thomas estava escrevendo uma resposta para a irmã, e Edward não parava de interrompê-lo, a ponto de Thomas se levantar da cadeira num salto e oferecer a pena ao amigo. Escreva você para ela, dissera Thomas, e foi o que Edward fez. Não sozinho, é claro, Edward nunca poderia ter escrito diretamente para ela. Ele jamais insultaria com um ato tão despudorado. Em vez disso, começou a acrescentar algumas linhas no fim das cartas de Thomas, e quando chegava a resposta, invariavelmente havia algumas linhas para ele também. Thomas sempre carregava um pequeno retrato da irmã, e embora dissesse que fora pintado havia muitos anos, Edward ficava olhando para a imagem, estudando as feições da moça, imaginando se os cabelos dela realmente teriam aquele tom impressionante de dourado, ou se ela de fato sorria daquela forma misteriosa, com os lábios cerrados. Por algum motivo, achava que não. Tinha a impressão de que não era uma moça dada a segredos. O sorriso dela devia ser alegre e livre. Edward até chegara a pensar que gostaria de conhecê-la, quando aquela guerra maldita chegasse ao fim. Contudo, nunca dividira isso com Thomas. Teria sido um tanto estranho, mas eis que Cecília estava ali, nas colônias, o que não fazia o menor sentido. Por outro lado, será que algo fazia sentido? Edward estava com ferimento na cabeça. Tudo indicava que Thomas tinha desaparecido e... Edward esforçou-se para raciocinar e, pelo que parecia, ele tinha se casado com Cecília Harcourt. Abriu os olhos e tentou focalizar a mulher de olhos verdes que observava. Cecília tivera 3 dias para imaginar o que Edward Hawksby poderia dizer quando enfim despertasse. Tinha pensado em várias possibilidades, das quais a mais provável era: quem diabo é você? Não teria sido uma pergunta sem sentido, pois, a despeito do que acreditava o coronel Stubbs e todos os demais naquele hospital militar mal aparelhado, o nome dela não era Cecília Hawksby, e sim Cecília Harcourt, e ela não era nem de longe casada com um belo homem de cabelos escuros que jazia na cama ao lado dela. E quanto à origem daquele mal-entendido, é possível que tivesse a ver com o fato de ter declarado diante de 2 soldados e do taifeiro que era esposa de Edward. Na hora, parecer uma boa ideia. Ela não tinha ido a Nova York por um motivo leviano. Sabia muito bem dos perigos de viajar para as colônias divididas pela guerra, para não mencionar a travessia do temperamental Atlântico Norte. Contudo, o pai dela havia morrido, e logo depois ela recebera a notícia de que Thomas tinha sido ferido, e então seu maldito primo aparecera em Marshall,
como um abutre sobrevoando a carcaça. Ela não podia permanecer em Derbyshire, e, no entanto, não tinha para onde ir. Assim, naquela que fora talvez a única decisão precipitada que tomara em toda a vida, Cecília trancara a casa, enterrara toda a prataria no quintal e comprara uma passagem de Liverpool para Nova York. Ao chegar, porém, não conseguira encontrar Thomas de jeito nenhum. Achara o regimento dele, mas ninguém tinha as respostas de que ela precisava. Ela insistia nas perguntas, mas era prontamente enxotada pelo oficialato como se fosse uma mosquinha impertinente. Eles a ignoraram, trataram-na com condescendência e certamente mentiram para ela. Cecília já tinha enxarido a maior parte de seus fundos, fazia uma única refeição por dia e estava morando em um quarto de pensão vizinho, ao de uma mulher que provavelmente era prostituta. Era certo que ela mantinha relações com homens variados. A única pergunta era se recebia dinheiro por isso ou não. E, para ser sincera, Cecília torcia para que recebesse, pois o que quer que a mulher estivesse fazendo parecia dar muito trabalho. Mas então, depois de quase uma semana sem chegar a lugar nenhum, Cecília ouviu 2 soldados comentando que, alguns dias antes, tinham levado ao hospital um homem que sofrera um golpe na cabeça e estava inconsciente. O nome dele era Hawkesby. Edward Hawkesby só podia ser. Na verdade, Cecília nunca tinha visto o sujeito pessoalmente, mas ele era o amigo mais próximo do irmão dela, de modo que sentia que já o conhecia. Sabia, por exemplo, que ele era de Kent, que era o segundo filho do conde de Manston, que um de seus irmãos mais novos estava na marinha e outro em Eton. A irmã dele era casada, mas não tinha filhos, e a coisa de que ele mais sentia saudade era do creme de groselha da cozinheira da casa da família. O irmão mais velho de Edward se chamava George, e Cecília ficou surpresa ao saber que ele não sentia a menor inveja do fato de o irmão ser o herdeiro. Certa vez, ele escrevera que o título de conde vinha atrelado a uma aterradora falta de liberdade e que sabia que seu lugar era no exército, lutando pelo rei e pela pátria. Cecília sabia que uma pessoa que olhasse de fora poderia ficar chocada com a intimidade na correspondência entre os dois, mas aprendera que a guerra transformava certos homens em filósofos. Talvez fosse por isso que Edward Hawkesby começara a inserir algumas frases no final das cartas que Thomas escrevia para ela. Compartilhar pensamentos com um estranho era de certa maneira reconfortante. Era fácil ser corajosa quando se dirigia a uma pessoa com quem ela jamais dividiria uma mesa de jantar ou uma sala de visitas. Pelo menos era o que Cecília pensava. Talvez Edward estivesse escrevendo para ela as mesmíssimas coisas que escrevia para a família e os amigos em Kent. O irmão dela lhe contara que o amigo estava praticamente noivo de uma vizinha. Edward certamente escrevia também àquela jovem. E não é que ele escrevesse de fato para Cecília. Tudo começara com pequenos trechos redigidos ainda por Thomas. Edward diz tal coisa, ou o Capitão Hawkesby insiste para que eu diga... Desde o início, a troca foi incrivelmente divertida. Presa em Marshall, com um pai indiferente, vendo as contas se acumularem, Cecília sentia que precisava dos sorrisos inesperados que as palavras de Edward lhe provocavam. Assim, ela respondia à altura, acrescentando coisinhas aqui e ali nas próprias missivas. Por favor, diga ao Capitão Hawkesby, ou fico me perguntando se o Capitão Hawkesby apreciaria... Então, um dia chegou uma carta de seu irmão com um parágrafo escrito na caligrafia de outra pessoa. Era uma breve saudação a ela, contendo uma mera descrição de flores silvestres, mas era de Edward. Ele chegara a assinar. Estimadamente, Capitão Edward Hawkesby. Estimadamente. Seu rosto foi tomado por um sorriso bobo, e ela se sentira a mais tola das mulheres. Estava se derretendo todo por um homem que nem conhecia. Um homem que provavelmente jamais conheceria. No entanto, não conseguira evitar. Por mais que o sol de verão brilhasse na superfície dos lagos, a ausência do irmão tornava cinzenta sua vida em Derbyshire. Um dia emendava no outro, quase sem variações. Ela comandava a casa, administrava o orçamento e cuidava do pai, que não parecia notar sua dedicação. De vez em quando, havia um evento social, porém mais da metade dos homens da idade dela haviam se alistado ou adquirido uma patente do exército, e então o salão de dança tinha sempre muito mais mulheres do que homens. Por isso, quando o filho de um conde lhe escreveu falando de flores silvestres, o coração de Cecília bateu mais forte. Para dizer a verdade, as pequenas trocas nas respondências eram mais próximo de um flerte a que Cecília chegara há anos. Contudo, quando enfim decidiu viajar para Nova York, era no irmão em que ela estava pensando, e não em Edward Hawkesby. Aquele dia em que o mensageiro trouxera notícias do comandante de Thomas
fora o pior dia de sua vida. A carta, obviamente, tinha sido endereçada a Walter Harcourt. Cecília agradecera ao mensageiro e providenciaria uma refeição para ele, sem mencionar que o pai havia morrido de forma inesperada 3 dias antes. Ela levara o envelope dobrado para o quarto, trancara a porta atrás de si e, após um minuto de apreensão que lhe parecia infinito, conseguira reunir a coragem necessária para abrir o lacre de cera. Sua primeira emoção fora alívio. Tinha certeza de que a carta ia dizer que Thomas havia morrido, deixando-a sozinha no mundo, sem mais ninguém a quem amasse de verdade. Naquele momento, um ferimento de guerra mais parecia uma bênção. Mas então, logo depois, chegara o primo Horace. Cecília não ficara surpresa ao vê-lo no enterro do pai. Afinal, era assim que se devia proceder, mesmo no caso de parentes por quem não se mantinha muita estima. Horace, contudo, não fora embora. E, por Deus, que sujeitinho insuportável! Não conversava, fazia sermões. Cecília não podia dar 2 passos sem que ele surgisse atrás dela, expressando suas profundas preocupações com a prima. O pior era que ele não parava de falar de Thomas, comentando sobre os perigos a quem se expunha um soldado nas colônias. Comentava que seria mesmo um imenso alívio quando ele enfim retornasse, são e salvo, ao seu lugar de direito como proprietário de Marshall. Sendo que a mensagem velada por trás daquilo tudo era, é claro, a de que no caso Thomas não voltasse, Horace seria o herdeiro de todos os bens, a maldita, estúpida linha hereditária de Marshall. Cecília sabia que tinha o dever de honrar seus antepassados, mas, por Deus, sua vontade era de voltar no tempo, encontrar seu tataravô e dar-lhe um belo safanão. Ele havia adquirido as terras e construído a propriedade e, em seus delírios de grandeza dinástica, estabelecera rígidas condições para a herança. Marshall deveria passar de pai para filho. Se não fosse possível, então qualquer primo homem daria para o gasto. Não importava nem um pouco o fato de que Cecília havia morado lá a vida inteira, de que reconhecia todos os pormenores da propriedade, de que os criados respeitavam e confiavam nela. Se Thomas morresse, o primo Horace sairia de Lancashire e se aboletaria ali, tomando tudo que era dela. Cecília tentara esconder o ferimento de Thomas, o primo, mas aquele era o tipo de notícia que não ficava cobertada por muito tempo. Talvez algum vizinho bem intencionado tivesse comentado com ele, pois Horace não esperara passar nenhum dia após o enterro do pai de Cecília para declarar que, como o parente homem mais próximo dela, ele deveria assumir a responsabilidade por seu bem-estar. A solução óbvia, dissera ele, era que eles se casassem. Não, pensara ela, e meio em silêncio estarrecido. Não, de jeito nenhum. Precisa encarar os fatos, prima, insistira Horace, dando um passo na direção dela. Está sozinha agora, não pode permanecer aqui em Mancharo sem um responsável. Então vou para a casa da minha tia-avó, dissera ela. Sophie, retrucara ele, com escarnio. Ela é praticamente uma inválida, minha outra tia-avó, Dorcas. Ele semicerrou os olhos. Não conheço nenhuma tia Dorcas. Lógico, disse Cecília, ela é tia da minha mãe. E onde mora essa tia Dorcas? Considerando que isso não passava de fruto da imaginação de Cecília, Dorcas não morava em lugar nenhum. Mas como sua mãe era escocesa, Cecília respondera, em Edimburgo. E você deixaria o celular para trás? Se fosse para evitar um casamento com Horace, sim, eu vou fazer você enxergar a razão, rosnou Horace, e, de repente, antes que ela se desse conta, ele a beijou. Quando ele a soltou, Cecília respirou fundo, e então lhe deu um tapa na cara. Horace respondeu com outro tapa e, uma semana depois, Cecília partiu para Nova York. A viagem levara 5 semanas. Tempos mais que suficiente para que Cecília começasse a perder a confiança em sua decisão. Mas ela não sabia o que mais poderia ter feito. Não entendia por que Horace estava tão determinado a se casar com ela, já que, mesmo sem isso, ele tinha uma boa chance de herdar Marshall. Cecília desconfiava de que ele devia estar com problemas financeiros, de modo que precisava, com urgência, de um lugar para morar. Se ele se casasse com Cecília, poderia se mudar para a propriedade imediatamente, torcendo com todas as forças para que Thomas nunca mais voltasse. Cecília sabia que aquele casamento era a escolha mais sensata que ela poderia fazer. Se Thomas morresse, ela conseguiria continuar vivendo no próprio lar, poderia passá-lo para seus filhos. Mas, ó céus, isso significaria que seus filhos também seriam filhos de Horace. E só de pensar em ter que se deitar com aquele sujeito, em morar com aquele sujeito, ela não seria capaz. Marshall não valia tanto sacrifício. Ainda assim, sua situação era delicada. Embora Horace não pudesse forçar Cecília a aceitar a proposta, ele ainda podia deixar a vida da prima muito desconfortável. E tinha razão a respeito de uma coisa, ela não poderia continuar sozinha em Marshall por tempo indeterminado. Ela era maior de idade, por pouco, já que tinha apenas 22 anos, e amigos e vizinhos até poderiam fazer visita grossa durante algum tempo, e considerando as circunstâncias, mas uma moça vivendo sozinha era convite certo para as más línguas. Se Cecília se importasse com a própria reputação, logo teria que ir embora.
A ironia cruel da situação lhe dava vontade de gritar. Para preservar seu bom nome, ela teria que viajar sozinha para outro lado do oceano. Só precisava certificar de que ninguém em Derbyshire ficasse sabendo disso. Thomas era seu irmão mais velho, seu protetor e seu melhor amigo, e por ele, ela seria capaz de embarcar naquela jornada. E por mais que soubesse que se tratava de uma empreitada insensata e possivelmente inútil, as infecções matavam muito mais do que os ferimentos de guerra. Sabia muito bem que, quando chegasse em Nova York, talvez não encontrasse mais o irmão. Cecília só não havia esperado que a ausência de Thomas se devesse a um desaparecimento. Foi durante esse turbilhão de frustração e derrota que ela ficara sabendo do ferimento de Edward. Compelida por uma necessidade urgente de ajudar alguém, ela marchara até o hospital. Se não podia cuidar do irmão, então, por Deus, ela cuidaria do melhor amigo dele. Sua ida ao Novo Mundo não poderia ter sido em vão. Ao chegar ao hospital, Cecília viu-se, na verdade, em uma igreja tomada pelo exército inglês, algo que em si já era bastante peculiar. Para piorar, ao pedir para ver Edward, disseram-lhe com todas as letras que ela não era bem-vinda. O capitão Hawkins era um oficial, informaram guarda snob. Era filho de um conde, importante demais para ficar recebendo visitas à plebe. Cecília ainda estava tentando entender do que o homem estava falando, quando ele a olhou com desdém e afirmou que os únicos autorizados a ver o capitão Hawkins eram outros oficiais e a família. Foi então que a Cecília disparou sem hesitar. Sou a esposa dele. Assim que as palavras saíram de sua boca, não pôde voltar atrás. Em retrospecto, era inacreditável que ela tivesse conseguido safar com aquela mentira. Se não fosse pela presença do comandante de Edward, era muito provável que ela tivesse sido atirada na sarjeta. O coronel Stubbs podia não ser o mais afável dos homens, mas sabia bem da amizade entre Edward e Thomas, e não desconfiou de nada ao ver que Edward tinha se casado com a irmã do amigo. Antes que Cecília tivesse a chance de pensar duas vezes, já estava tecendo uma teia intricada a respeito de um corte hospitalar e um casamento por procuração em um navio. Surpreendentemente, todos acreditaram nela. Ela não se arrependia de suas mentiras. Não havia dúvida de que Edward estava melhorando sob seus cuidados. Quando ele tinha febre, ela molhava sua testa com uma esponja, sempre que podia. Mudava a posição dele na cama para evitar escaras. Se por um lado ela já tinha visto o corpo dele muito mais do que seria apropriado para uma dama solteira, por outras regras da sociedade deveriam ser suspensas em tempos de guerra. E ninguém descobriria. Ninguém descobriria. Era isso que ela repetia para si mesma, quase de hora em hora. Estava a mais de 8.000 quilômetros de distância de Derbyshire. Todas as pessoas que conhecia acreditavam que ela tinha ido visitar uma tia solteirona. Além disso, os Harcourts e o Hawkins não frequentavam os mesmos círculos sociais. Cecília sabia que Edward devia ser um alvo interessante para as fofocas na sociedade, mas ela certamente não era, e parecia impossível que as histórias sobre o segundo filho do Conde de Manston chegassem à minúscula vila de Matlock Beach. Já sobre o que ela faria quando ele, enfim, despertasse, bom, falando francamente, ainda não tinha decidido. Contudo, logo isso se provaria irrelevante. Ela tinha imaginado centenas de cenários diferentes, mas nenhum deles envolvia a possibilidade de Edward reconhecê-la. Cecília chamou Edward. Ele pestanejou, confuso, olhando para ela, e Cecília ficou atordoada por um instante, hipnotizada pelo azul de seus olhos. Ela deveria estar preparada para isso, mas logo percebeu que estava sendo ridícula. Não tinha nenhum motivo para saber de antemão qual era a cor dos olhos de Edward. Ainda assim, de alguma maneira, sentia que aquela era uma informação que ela deveria ter. Você acordou, disse ela, uma constatação nada brilhante. Tentou falar algo mais, mas a voz ficou presa na garganta, tomada por emoções que nem sabia que tinha. Precisou se concentrar na simples tarefa de continuar respirando. Inclinou-se sobre ele e levou a mão trêmula à testa de Edward. Não sabia por quê, já que ele tinha passado 2 dias anteriores sem febre. Contudo, foi tomada pela necessidade de tocá-lo, de deixar as mãos sentirem o que seus olhos sentiam. Ele estava acordado, estava vivo. Deixe o homem respirar, ordenou o coronel Stubbs. Vá buscar o médico. Vá você buscar o médico, vociferou Cecília, retomando enfim a presença de espírito. Ele é meu Sua voz morreu na garganta. Ela não conseguia proclamar aquela mentira, não na frente de Edward. O coronel Stubbs, contudo, inferiu o que ela não tinha dito e, proferindo resmungos inaudíveis, saiu em disparada à procura do médico. Cecília, repetiu Edward, o que está fazendo aqui? Vou explicar tudo assim que possível, prometo, disse ela em um sussurro apressado. O coronel voltaria logo e ela preferia contar a verdade a Edward sem a presença de uma plateia. Mesmo assim, não podia arriscar que Edward a contradizesse, então apenas acrescentou. Por enquanto, apenas...
Onde estou? Interrompeu ele. Ela pegou outro cobertor. Edward precisava mesmo era de um segundo travesseiro, mas como não havia outro no local, o cobertor teria que bastar. Cecília ajudou a se sentar mais ereto na cama, escorando-o com o cobertor dobrado e respondeu: Você está no hospital? Ele olhou ao redor, desconfiado da arquitetura claramente eclesiástica do lugar. Um hospital com vitrais? Isso é uma igreja. Bom, era uma igreja, agora é um hospital? Mas onde? Insistiu ele, com certa urgência. As mãos dela se detiveram. Havia algo errado. Ela voltou o rosto para ele, apenas o suficiente para que seus olhos se encontrassem. Estamos na cidade de Nova York. Ele franziu o seio. Eu achei que estivesse... Ela aguardou, mas ele não concluiu o raciocínio. Achou o quê? O olhar vago de Edward mirou o nada durante um instante. Então ele disse, não sei, eu deveria... As palavras morreram e ele contraiu o rosto, quase como se estivesse sentindo dor de tanto pensar. Por fim, completou. Eu deveria ter ido para Connecticut. Cecília se retesou discretamente. Mas você estava em Connecticut. Edward ficou boquiaberto. Estava? Sim, passou mais de um mês lá. O quê? Uma sombra cruzou os olhos dela. Cecília achou que era medo. Não se lembra? Perguntou ela. Ele começou a piscar muito mais rápido do que o normal. Você disse mais de um mês? Foi o que me disseram. Eu cheguei há pouco tempo. Mais de um mês, repetiu ele, balançando a cabeça. Como pôde? Fique calmo, não é hora de sobrecarregar, disse Cecília, pegando a mão dele outra vez. Achou que o gesto tranquilizaria Edward. Acabou sentindo-se ela mesma mais tranquila. Eu não me lembro, eu estava mesmo em Connecticut. Edward arregalou os olhos e apertou tanto a mão de Cecília que ela sentiu desconfortável. Como voltei para Nova York? Ela deu de ombros, incapaz de ajudar. Não tinha as respostas de que ele precisava. Não sei, eu estava procurando Thomas quando fiquei sabendo que você estava aqui. Você foi encontrado perto de Kips Bay e sua cabeça sangrava muito. Você estava procurando Thomas, repetiu Edward, e Cecília quase podia ver as engrenagens da mente dele girando alucidamente por trás dos olhos azuis. Por que estava procurando por ele? Avisaram-nos que ele estava ferido, mas agora parece que está desaparecido e... A respiração de Edward ficou mais intensa. Quando foi que nos casamos? Cecília abriu a boca e hesitou. Tentou responder, mas só conseguiu gaguejar alguns pronomes inúteis. Edward acreditava mesmo que eles tinham se casado. Antes daquele dia, eles nunca haviam sequer se visto. Eu não me lembro, retomou Edward. Cecília escolheu as palavras com muito cuidado. Do que não se lembra? Edward voltou-se para ela com um olhar atormentado. Eu não sei. Cecília sabia que devia tentar confortá-lo, mas não conseguia fazer nada, além de encará-lo. Os olhos dele, fundos, pareciam perdidos, e a pele, já lívida por conta da saúde debilitada, estava ficando cinzenta. Edward agarrava-se na cama como se fosse um bote salva-vidas, e ela queria poder fazer o mesmo. Tudo à volta deles parecia estar girando, comprimindo-os por todos os lados como um túnel apertado. Ela mal conseguia respirar, e ele parecia prestes a sucumbir ao desespero. Ela se forçou a encará-lo, e fez a única pergunta possível. Você se lembra de alguma coisa? Oi, tudo bem? Esse foi mais um capítulo dessa história maravilhosa. Lembrando que na descrição você encontra o link para estar adquirindo o seu livro com o melhor preço. Não esqueça de curtir, comentar, se inscrever no canal e, claro, compartilhar com alguém que você gosta. Beijão!